Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso. Mais outro fim de semana, mais uma corrida. Agora vamos ter aqui 15 dias. 15 dias, mas desta vez logo para abrir 2 semaninhas de grande prémio. E este grande prémio até com corrida sprint, portanto não faltou animação, quer dizer, pronto, a corrida... Mais ou menos. A corrida sprint, principalmente, mais ou menos. E Mas a verdade principal... é que tivemos, pelo menos, atividade em pista. Como habitualmente referimos aqui os resultados, não é? Uhum. A pole position foi conseguida, então, por Oscar Piastri. A vitória acabou por ficar também a cargo de Oscar Piastri. Lando Norris acaba por fazer o segundo lugar. George Russell finaliza o pódio. No fundo, tivemos quase o mesmo pódio os dois intervenientes. Sim. Tivemos os dois intervenientes a coincidirem nos dois grandes prémios. Certo. Max Verstappen ainda conseguiu o quarto lugar e Esteban Ocon, graças aqui a algumas peripécias por parte de uma determinada equipa, Exato. consegue o quinto lugar e fecha o top 5. A verdade é que a volta mais rápida ficou a cargo na mesma de Lewis Hamilton. Gonçalo, vamos abrir... Sim, que este ano, malta, não esqueçam, a volta mais rápida não dá tem pontos. Exatamente. Se calhar, em breve até deixámos de referir aqui para a malta não se confundir. Sempre Mas é sempre engraçado. Eu acho que é sempre engraçado aqui a parte da volta mais rápida. Estatística interessante. A verdade é que eu sempre fui um bocadinho contra, agora fugindo um bocadinho off topic, mas eu sempre fui contra um bocadinho a volta mais rápida. Uhum. Mas a verdade é que eu vejo que o ano passado, no final da corrida, tínhamos aqui algumas movimentações E não, mais do que um piloto. que agora não deixamos de ter. Sim. Por acaso. Isso é verdade. E eu aqui faço também Meia-culpa, não é? Sim, meia-culpa, porque a verdade é que sempre fui contra o ponto da volta mais rápida, mas o ponto da volta mais rápida acabava por nos dar aqui alguma animação no final. E não, aqueles pilotos que tinham mais vantagem, mas a questão é que não paravam. Só, mas não só. E às vezes nem era em relação aos pilotos que tinham vantagem para trás de uma paragem e paravam para colocar macios e fazer uma volta. Às vezes acontecia os próprios pilotos da frente tentarem puxar, fazerem push laps para tentarem o ponto da volta mais rápida. Lá está, eu, ao contrário de ti, gostava que o ponto da volta mais rápida valesse um ponto, mais no sentido de trazer animação para o campeonato, porque por um ponto se ganha, por um ponto se perde. Eu acho muito mais interessante ter o ponto da volta mais rápida do que ter, por exemplo, uma sprint. Acho muito mais interessante para a dinâmica do próprio fim de semana e do próprio campeonato do mundo. E uma verdade é certa, é que até o ano passado, principalmente no ano então de 2021, foi algo surreal. Sim. A luta pela volta mais rápida foi crucial. Importantíssima. Ou seja, lá está, eu percebo os dois lados. Eu confesso que agora sim. E sou-te sincero que só vamos no segundo grande prémio e já sinto falta. E gostava porque sentia que existia ali pilotos como ia causar várias vezes, Lando Norris e Max Verstappen, que estavam na liderança com 20 segundos. Aquela basófiazinha. E os engenheiros a tentarem mover montanhas contra eles para não arriscar, lá está, por um ponto perder 25. Sim. E isso tudo, acho que isso tudo traz uma dinâmica à própria corrida também, que agora perdemos bocadinho isso. Por acaso também concordo e já só na percebo que corrida, é um pouquinho redutor entregar um ponto pela volta mais rápida, mas acho que no momento em que eles inseriram que o piloto tem de acabar no top 10 para o ponto ser entregue, acho que aí já dá algo mais valor à própria corrida do piloto, não é? Senão um piloto estava em último, colocava macios na última volta e não concordo. Agora, se me disserem que era como o ano passado, que era dentro do top 10, eu acho que aí para mim não era descabido, sou-te sincero. Vamos lançar aqui um desafio à malta. No dia que sair o podcast, terça-feira, lançamos uma votação aí, aí no Instagram. No Instagram, no X também. Exatamente. Para votarem se gostavam de ter ou não de volta o ponto da volta mais rápida. Eu confesso que sempre fui contra
E hoje admito que estava errado. E só passaram 2 corridas. Mas admito que estava errado. É normal. Bom, passando à corrida. Foi um fim de semana. E ao fim de semana em si. Foi um fim de semana de corrida sprint. Foi um fim de semana, e se calhar, para contrariar aqui um bocadinho, em vez de fazer a pergunta, posso começar eu. Acho que foi um fim de semana em que a sprint, mais uma vez, não trouxe nada de especial ao fim de semana. Pelo contrário. Foi uma corrida completamente monótona. Se a corrida principal já foi uma corrida monótona, mas porque houve ali diferentes estratégias por parte de alguns pilotos, nos trouxe algum interesse. A corrida sprint, graças à degradação, não trouxe mesmo nada de novo. Foi um comboio, pouquíssimas ultrapassagens, nada de especial. Eu confesso, eu não tenho nada a dizer sobre a corrida sprint. Nada. Não se passou nada. Sim, não foi. Eu também não... Sinceramente, foi... Nós já não temos muito por hábito de falar aqui das corridas sprint. Sim, foi uma breve... Também não somos muito a favor das corridas sprint. Foi uma breve previsão. Mas esta é especial, não é? Raramente dá, Luís. Raramente falamos aqui, porque também raramente... E mais uma vez, foi uma previsão para o que aconteceu no domingo, não é? Exatamente. Raramente dá aquele espetáculo que supostamente a Fórmula 1 acha que dá ao ter as corridas sprint no fim de semana. Eu não sei até hoje onde é que vi uma corrida de sprint com espetáculo, mas para elas serem mantidas. E esta foi mais um caso disso. E basicamente a corrida sprint foi um stint de médios que as equipas utilizaram para fazer previsões para a corrida de domingo. É isso. Basicamente foi isso. Foi mais um laboratório de testes. Exatamente. Foi mais um laboratório de testes. Claro que acredito que as equipas, por um lado, até agradecem, porque depois os carros não ficam em parque fechado. E se calhar alguns dos resultados que tivemos no domingo podem ter sido um pouquinho influenciados com isso, porque se nós repararmos o que aconteceu na Sprint Qualifying, depois, no final da Sprint Qualifying os carros entram em parque fechado, malta, para efetuar a corrida, e o que tivemos na corrida, e depois, no final da corrida Sprint, os carros voltam a poderem ser alterados de todas as formas, desde afinações de asas, desde asas de suspensão e por aí fora, para a qualificação e depois para a corrida. E eu acho que a discrepância dos resultados da sprint para o Grande Prémio advém um bocadinho disso. Mas pronto. Por isso é que eu quis mudar um bocadinho aqui. Será que a Ferrari não ganha a corrida no domingo se não existe a corrida sprint? Era exatamente isso que era exatamente por esse tema que eu queria começar. Porque o melhor tire wear foi do Hamilton, não é? Ok, que teve a vantagem de ter o... Na primeira corrida, na corrida sprint. Sim, mas avançando aqui para a corrida, o que eu queria e o porquê de ter começado um bocadinho a falar sobre isto e ter começado por esta questão da sprint foi exatamente esse. Repara que nós na sprint tivemos Hamilton a ganhar, tivemos Verstappen em segundo. Não, Piastri. Piastri ainda conseguiu passar Piastri depois, em segundo, não é? e Verstappen. Sim, e Verstappen em terceiro. O Verstappen apareceu mais na luta do que apareceu na corrida. Na corrida principal. Mas isso tem a ver com o carro. Esteve completamente longe. Ok, sim. O carro é bom leve. Já certo. O problema é que é só... É quando enche, não é? Mas, mas a minha questão é que o Ferrari na corrida não me pareceu particularmente rápido. E eu senti... No Grande Prémio. No Grande Prémio, na corrida principal. E eu senti que na sprint, mesmo o Leclerc tinha ritmo para ter alcançado o resultado superior ao que alcançou. Sim, a pista não ajuda. Podemos dizer que se calhar os Ferrari foram ligeiramente melhores com o carro leve, seria a justificação da Red Bull, mas não me parece, porque nós reparamos que na própria qualificação o Ferrari foi diferente. Qualificação para a corrida principal. Sim. O Ferrari foi diferente. Não foi o mesmo Ferrari. Houve alterações mal feitas, sem dúvida. Exato. Não sei se houve alterações mal feitas por parte da Ferrari. O que eu acredito é que a Ferrari conseguiu mais rapidamente chegar ao ponto. Não diria ótimo, porque há sempre coisas a melhorar e certamente eles também conseguiram melhorar, mas conseguiram mais rapidamente chegar a um ponto satisfatório do carro.
Sim. Enquanto que se calhar tivemos uma McLaren a ter um bocadinho mais dificuldade, principalmente com Norris. Sim. Mas que a verdade é que, tendo a experiência de uma mini corrida, os permitiu ter os dois carros na frente. Mais uma vez, e para isto não ser um rant aqui contra as corridas sprint, novamente, já temos suficientes episódios sobre isto no nosso catálogo. Mas mais uma vez, acho que a corrida sprint nos retirou um bocadinho disto. Aliado ao facto de ser uma pista que, devido ao asfalto novo que teve recentemente, tem um desgaste substancial de pneu, não houve história mesmo. Ou seja, serviu única e simplesmente para fazer um teste de corrida. Eu facilmente pegava, se fosse a FIA, a Fórmula 1, e agora até introduzindo aqui também mais uma partezinha antes de irmos à corrida. E pegava e gostava de ver um fim de semana em que existia um treino. O fim de semana era literalmente um fim de semana, que era sábado e domingo. Certo. Em vez de termos sprint, qualifying e corrida sprint, não. Tínhamos só treino de manhã no sábado, de 1h30, até daria 1h30, em vez de ser as habituais 1 hora. Um treino de 1h30, qualificação à tarde e corrida no domingo. Acho que este seria, lá está, a Fórmula 1 já quase que tentou quase fazer isso, mas devido a inundações em Imola, esse fim de semana não ocorreu. E eu acho que seria um fim de semana muito mais interessante para a Fórmula 1, porque lá está, iríamos trazer esta imprevisibilidade que tivemos na sexta-feira. Eu sou muito a favor disso. E não iria existir a sprint como um laboratório para domingo. Exato. Ou seja, as equipas teriam de efetuar o seu trabalho de uma forma muito mais rápida, muito mais proativa. Ia ser beneficiado quem fizesse um melhor trabalho de casa e quem conseguisse atingir o ponto máximo do carro mais rapidamente. Eu acho que há vários pontos positivos. Para além disso, seria interessante porque, lá está, o que acontece hoje em dia é que nós temos 3 treinos no fim de semana normal e no treino 2, por norma, as condições climatéricas são muito parecidas com o domingo. Eles conseguem simular stints tal e qual acontece. Eles conseguem colocar a gasolina que vai estar naquele momento. Claro, é isso. Fora. E ao efetuar um treino, por exemplo, num sábado de manhã, as condições seriam totalmente diferentes, não é? A qualificação é que seria mais àquela hora. Ou seja, tudo isto iria influenciar. E eu acho que são estas coisas que acontecem num fim de semana de sprint, principalmente na sexta-feira, que poderiam implicar alguma coisa para domingo e não implicam porque existe aquela corrida ali. E os carros depois podem ser alterados, percebe? Eu acho que para finalizar a tua parte, há uma dificuldade de introdução desse tipo das equipas. De fim de semana. Não é das equipas. As equipas por elas... E também por parte é os promotores. Exatamente. Tu precisas de ter as estrelas a rolar. Claro. Eu acho que já aqui falámos sobre isto, mas eu teria uma solução para isto. Eu teria uma solução, quer dizer, a minha opinião sobre isto é que reduziríamos só para uma sessão de treinos, como estás a dizer, mas em vez de ser sábado e domingo, era sexta-feira de tarde, era sempre à mesma hora. Exato. Onde agora temos a segunda sessão de treinos. Era a primeira. Teríamos a primeira, depois tínhamos a qualificação e corrida. Todo o resto do campeonato, do fim de semana, porque teríamos que compensar o promotor de outra forma. Claro. Tu não vais pagar 50 milhões, como alguns promotores pagam, para teres 10 horas de atividade em pista. Nem isso, quer dizer, que 10 horas. 1h30, mais 1h30, 3, mais 2 horas, 5. 5, 6 horas, pronto, ali com os pódios e aquelas coisas. A verdade é que, se nós formos, o que é que para mim faria sentido, então, no meio disto, era colocar então estas 3 sessões de treinos nos 3 diferentes dias, e depois a Fórmula 1 teria que dividir melhor as disciplinas secundárias que tem consigo, a Fórmula 3, a Fórmula 2, a Porsche Supercup, a F1 Academy. Ora, buscar mais. Criar mais, se necessário, e criar ali desportos à volta daquilo. Deixar de olhar
para os desportos acessórios à Fórmula 1 como um caminho para a Fórmula 1. Sim, fechar com um DTM de uma vida, sei lá. Não necessariamente, poderia ser também, mas não, como tem a Porsche Super Cup. Mas não necessariamente. Mas que tenham pilotos mais. Sim, por isso é que eu te digo, ou seja, por isso é que e era a segunda parte, que era deixar de pensar nas competições acessórias à Fórmula 1 que andam com a entourage da Fórmula 1 só numa perspectiva de caminho até chegar a, mas como também disciplinas acessórias. Claro. Como é o caso que nós vemos frequentemente, e mais uma vez falamos dos Estados Unidos, e é normal falarmos deles porque eles são os experts nisto, em que tu tens uma Xfinity Series na NASCAR, uma Truck Series na NASCAR, em que embora sejam olhadas como um caminho até chegar à NASCAR, sim, a verdade é que há pilotos que fazem carreira nestes desportos. Certo. E não tentam chegar à NASCAR sequer, e há nomes que continuam lá, e há faz para ver aqueles esportes. E portanto, teria que se olhar um bocadinho para isto e começar a ter outras disciplinas à volta da Fórmula 1 que não fossem só a Fórmula 2 e a Fórmula 3, que fossem campeonatos que pilotos possam fazer lá carreira. Exato. E isto tudo levado para o fim de semana, contribui com que o fim de semana seja e depois podia ser repartido. Por exemplo, sabemos que, como é óbvio, não podia haver disciplinas que faziam todo o campeonato da Fórmula 1, porque senão monetariamente seriam campeonatos caríssimos. Exatamente. Agora poderíamos dividir isto, ou seja, teríamos alguns campeonatos. Desde haver fim de semana em que temos Fórmula 1, Fórmula 2, se nós temos 25 corridas, e Porsche Super Cup. Exatamente, deixaríamos de ter, mas passaríamos a ter fins de semana em que se calhar tinhas Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, tinhas outra em que tinhas Fórmula 1, Porsche Super Cup e outra disciplina que fosse criada. Sim. Pronto, dividir um bocadinho isto. Sabemos que a Fórmula 3 tem menos corridas que a Fórmula 2, sim, sabemos que a Porsche Super Cup tem ainda menos corridas que a Fórmula 3 e sabemos que as outras disciplinas... Que a Fonacam tem ainda menos, exatamente. Mas e as outras teriam, se calhar, também 10 corridas, 11 corridas, coisas que desse para pilotos fazerem carreira nessas disciplinas, se calhar conjugar isto com até participações no WEC ou coisas do género. Sim. Isso é mais difícil porque as provas do WEC são muito longas. Sim, certo, mas pronto, mas isto para dizer que depois teria que saber como é que se andava. Mas a verdade é que acho que o fim de semana tem que deixar de olhar para a Fórmula 1 como o principal componente, mas como o componente de maior procura. Claro. Ou seja, em que o espectador vai lá à espera de ver Fórmula 1, mas acaba por usufruir do fim de semana como um todo e ver as outras disciplinas também. E ficarmos ali à espera. Ou seja, a própria atividade em pista de Fórmula 1 acaba por ser mais importante. Claro. Eu falo... Nós só tivemos ainda a experiência de um fim de semana, infelizmente. Teremos a oportunidade, se tudo correr bem, de ver mais vezes. Mas a sexta-feira... Exatamente. Mas a sexta-feira é um dia em que, se o carro estiver a passar e eu não olhei para ele, não me importo, porque se não o vir agora vou ver à tarde. Exatamente. Ou da parte de tarde já não me importo porque já vi de manhã. Sim. E portanto, isto para dizer o quê? Também a Fórmula 1 precisa ter aquele pequeno sabor de tu tens que ver cada minuto, porque senão não sabes quando é que vai ser a próxima vez. Se diz um bocadinho em português, aquele sedente, aquela exatamente, de quereres ver o carro. De queres ver, não é? E portanto fica aqui a minha ideia para a Fórmula 1. Um treino livre, uma qualificação, uma corrida, todos à mesma hora, sexta, sábado e domingo. Pelo menos experimentar. E criar, exatamente, e criar à volta disto uma série de outras disciplinas que também daria a muitos outros pilotos que muitas vezes têm que sair. Sim. E isto, até para o promotor da Fórmula 1, seria melhor, porque esses pilotos ficariam dentro de disciplinas promotoras deles e não disciplinas de outros. Mas pronto, passando à frente, e agora indo efetivamente para a corrida, que eu já falei aqui demais. Mas acho que é bastante interessante. Não é? Mas acho que é engraçado também, às vezes, falarmos um bocadinho destas coisas. Principalmente naqueles fins de semana em que as corridas são mais monótonas e por aí fora. A verdade então é que, passando aqui para a corrida foi novamente McLaren. Exatamente, Luís. Eu acho que... E agora podemos, se calhar, mais afirmar concretamente que temos uns verdadeiros candidatos
ao título de pilotos e de construtores de ambos os carros. Tanto do carro 81 como do carro número 4. Isto é um bocadinho a minha opinião. E digo isto porque lá está, a China, principalmente o circuito internacional, não é a China, é o circuito internacional de Xangai, é um circuito onde é daqueles tipos de circuitos, tal como Catalunha, Suzuka, em que se um carro por norma apresenta boa performance neste tipo de circuitos, é um carro que será bom na maior parte do campeonato e é um carro rápido. Porque tem todo o tipo de curvas, tem retas, é necessário ter um carro muito bem equilibrado, tanto para curvas rápidas, curvas lentas e velocidade máxima, para que se consiga retirar performance e ter performance neste circuito. E o que aconteceu neste fim de semana foi que vimos que a McLaren tem o melhor carro do pelotão. E se calhar, Luís, eu estou desde manhã que estou um bocadinho a pensar nisso. Nós aqui comentámos que no início do podcast que a McLaren não teria o campeonato para perder e por aí fora. Eu também ainda não acho isso, mas não achas que esta é a minha opinião, no final desta corrida eu sinto que não digo que o campeonato é para perder, seja o de construtores ou de pilotos, mas eu sinto que a distância é um bocadinho maior do que aquela que eu achava. Ou não? É um bocadinho difícil descrever isto do ponto de vista em que nós vimos de uma altura em que a Red Bull dominou de uma forma claríssima. Uhum. E, portanto, é difícil dizer-te assim, a McLaren domina? Não, porque isto não tem nada a ver com o que a Red Bull fez. Agora, a McLaren tem o melhor carro? Sim. Claramente é o melhor carro. Claramente vai chegar a todas as cores. Eu acho que a grande diferença, e isto já era o que se verificava no McLaren da segunda metade da temporada do ano passado. Vai estar sempre lá, não é? O McLaren será o denominador comum. Ou seja, o McLaren será rápido. O McLaren vai basicamente voltar por todas as corridas. Exato. Eu acho que é um bocadinho isto. Ou seja, os adversários deles é que vão alterar. Exato. E, portanto, isto para dizer o quê? Que a McLaren, pelo menos para já, embora seja o carro mais rápido, vai ter que ganhar as corridas na mesma. Certo. Eu acho que a McLaren tem carro para poder lutar por todas as vitórias, mas terá um carro mais ou menos à sua altura na maior parte das corridas. Umas vezes, se calhar, o Red Bull, umas vezes o Ferrari, outras vezes o Mercedes. A McLaren terá de concretizar muito bem também as suas corridas. Foi algo que, a meu ver, verificámos na Austrália e aqui na China. A McLaren soube lidar muito bem com a gestão da corrida, com a gestão da frente da corrida e principalmente com a luta interna. Para já soube lidar bem. Se calhar podemos aqui argumentar que o Norris também ajudou à festa. Correto. Mas já lá vamos. Mas respondendo rapidamente à tua pergunta, portanto, a McLaren tem o campeonato para perder do ponto de vista de dizermos neste momento, os desenvolvimentos podem ditar outra coisa, mas neste momento, ceteris paribus, vamos ter, será a McLaren a poder lutar por todas as corridas, portanto será a McLaren a favorita. Claro. Não podemos dizer que não. Se a McLaren está lá sempre, não é? Mas daí a dizer que é da McLaren para perder, tem alguma dificuldade, porque a McLaren terá sempre que fazer algo para conseguir ganhar. Ok. É o que eu acho. Eu acho que, por exemplo, quando nós dizemos que é de alguém para perder, é quando o carro tem mesmo aqui uma componente de domínio. Não precisa ser um domínio avassalador, mas alguma componente de 4 décimos, diria. Meio segundo volta. Em corrida. Porque vermos isso em qualificação. Em corrida, não. Pode acontecer. Em corrida. Meio segundo por volta, não é? Meio segundo por volta. É muito. É muito. Pronto. Este fim de semana tivemos o Piastri, foi o piloto. Eu tenho aqui os dados tenho até para os dois, mas em relação ao Piastri tivemos o Piastri como mais rápido. E depois tivemos o da Mercedes Russell a 0.2. O Verstappen a 0.26. E o melhor Ferrari veio a 0.4. Ok, que estava danificado, não sabemos. O próprio Leclerc diz que
sendo que poderia ter lutado antes de existir a desqualificação. Sim. Ele diz que se não tivesse o dano, ele tinha ritmo para lutar pela vitória. Por incrível que pareça, o Hamilton, apesar de ter parado, ou seja, conseguiu fazer um stint final onde pôde fazer um push muito maior, mesmo assim, o tempo de médio, o Piastri foi mais rápido. Certo. Ou seja, o Hamilton teve aqui uma queda muito abrupta. A corrida do Hamilton, a meu ver, foi muito estranho. Mas comparado com o dia anterior, foi fraquinho. Podemos dizer que foi fraquinho. Foi algo, mas lá está. Temos aqui 2 décimas por volta. Não acho que seja. Não é isso, não é dominadora. É claro o carro mais rápido. Exatamente. É claramente o carro mais rápido. Disso não podemos negar. Em relação agora, ao fim de semana. E portanto, em relação, falando um bocadinho dos pilotos da McLaren, era isso, Piastri, nada a dizer. Eu acho que o Piastri, mesmo na corrida sprint, acho que fez o que conseguia, porque a partir do momento em que o Hamilton consegue a pole position e consegue manter essa pole position, ele consegue, eu acho que ele, e depois o próprio Piastri ganha a posição ao Max, porque o Hamilton ajudou um bocadinho à festa, porque parece-me que o Max, quando tenta fazer aquele forcing no Hamilton, destrói bastante os pneus. E o Piastri beneficiou disso. Sim, mas lá está, eu gosto disto do Max. Não estava, ele sabia muito provavelmente que não tinha, que iria destruir os pneus, mas tentou. Se calhar se fosse outro piloto, se calhar se tivesse conseguido passar, depois já conseguia gerir de forma diferente. Exatamente, e aguentar. Lá está. Mas eu acho que o Piastri esteve muito bem no fim de semana. O Norris começou mal. Norris começou muito mal, mas depois ao longo do fim de semana foi subindo. Mas eu acho que este fim de semana é de destacar. Peço desculpa, mano. Destacar o fim de semana do Oscar Piastri, porque dá uma resposta não só para fora, mas também para dentro da equipa. Mostra que é um piloto que quer lutar pelo campeonato do mundo. Não é o Norris só que vai lutar pelo campeonato do mundo. O Piastri vai querer lutar pelo campeonato do mundo. Por o que aconteceu na semana passada, ele conquista a pole position e vence a corrida. Ou seja, acho que está aqui uma grande resposta. Sim, sem dúvida. Ao outro lado da garagem, não é? Ao domínio que vimos na semana passada do Norris, vimos este fim de semana o domínio do Piastri. Acho que o Norris o sábado foi para esquecer. Não há muito. Não, sexta tarde. O sábado foi para esquecer, quer dizer, pronto, a parte da sprint, sexta tarde e assim. domingo de manhã. Sim, exatamente. Domingo, sábado. Sim, exatamente. Ou seja, acho que a parte da sprint para o Norris foi um bocadinho para esquecer. O Norris já deu também já deu indicações também que é um piloto decrescendo, ou seja, é um piloto que sessão após sessão vai melhorando, e por isso é que é um piloto que também tem um bocadinho mais de dificuldades na sprint. Vimos claramente mesmo o ano passado que o Norris nunca era espetacular nas sprints. Exceção feita à sprint do Qatar, que permitiu que até deixou o Piastri no final, na última curva, ganhar e devolver-lhe a vitória que ele lhe tinha dado na sprint do Brasil. Portanto, eu acho que o Norris é um piloto de crescendo, sessão a sessão vai melhorando, e aqui acabou por ser um reflexo disso. A qualificação não correu bem, o início da corrida de sprint não correu bem, foi melhorando, conseguiu um ponto, chegou à qualificação, por muito pouco não consegue fazer a pole position, e depois na corrida também apresentou um bom ritmo. Apresentou um ritmo completamente ao nível de Piastri, deixou transparecer em alguns momentos que teria mais ritmo. Acho que o Norris tinha uma estratégia delineada na cabeça dele, que acabou por não conseguir concretizar por causa daquele problema com o pedal dos travões. Sim. Acho que ele teria a ideia, teria a intenção de no final da corrida muito tarde. Fazer um push. Mas aí tem que dar um bocadinho ao braço. Nós falamos isto durante a corrida e tu disseste bem que se calhar já era tarde demais. E eu acho que se calhar tens razão. A McLaren não ia deixar que eles lutassem a 5 voltas do fim. Sim. E eu acho que tens razão. Talvez fosse tarde demais. Por contrapartida, também entendo o Norris, porque no fundo o Norris deixou
a corrida funcionar, deixou a McLaren não intervir, porque depois, a 10 voltas do fim, já ninguém vai parar, já ninguém iria parar, portanto eles poderiam lutar ali e não iam ter interferência de quem para primeiro, quem para depois, ou seja, eu percebo. Ou seja, eliminava aqui o fator da McLaren indiretamente, sem dar ordem a ninguém, por fim à luta. Sim. E com os timings de paragens e tudo mais. Portanto, eu acho que o Norris foi inteligente desse ponto de vista, ou seja, foi inteligente do ponto de vista em que eu estou atrás do Piastri, vou deixar isto mais para o fim, para já não haver outras influências externas, no fundo. Mas acho que não, no momento em que quis desfazer o ataque, já não teve hipótese, já não tinha hipótese, mesmo que tudo funcionasse bem, acho que já não tinha grande hipótese. É como tu dizes, era muito em cima da hora. E depois acabou por ter até porque ele tinha de chegar e pressionar e passar. Exatamente. E vimos que esta pista era muito difícil de ultrapassar. Exatamente. Mas confesso que ali a meio da corrida... Para mim foi quando eles começaram a perceber, para mim o momento ideal foi quando eles começaram a perceber que iam fazer, que estes pneus podiam durar até ao fim. E ele aí, nessa altura, começou a diminuir o tempo. Sim, ele chegou a estar a 2-2. Exatamente. E a dizer que não ia mais para não estragar os pneus. Exatamente. E depois, a McLaren, a partir daí, começou a comunicar que para ele ter cuidado com os pneus e por aí fora, que para ir até ao fim, e ele drop off. Eu acho que ele ali, se quer, tem de arriscar e tem de ir para cima dele. Ele, por mais que uma vez, nessa altura, dessas comunicações com a McLaren... Subiu. Ele, por mais que uma vez, ia até aos 2-2, 2-3, recuava até aos 3. Exatamente. A McLaren dizia, pick up the pace, e ele ia outra vez até aos 2-2, 2-3 e voltava a baixar, porque eles nesta altura estavam a tentar ganhar alguma distância. Sim, e estavam a perceber se os para pneus... o Leclerc. Sim, se os pneus iam até ao fim ou não para o Russell. Se os pneus iam até ao fim ou não. Ok, o carro estava atrás era o Russell, mas quem estava com um bom ritmo era o Leclerc. Foi após o Leclerc ter conseguido passar o Hamilton. Eu acho que aí teria sido a hipótese do Norris. O Norris tem pressionado mais um bocadinho. A McLaren não quer criar problemas, não quer perder a corrida, no fundo. Toma uma decisão ou dá ordens de equipa para um ou dá ordens de equipa para outro. E teria sido a hipótese dele. Não sei. Em todo caso, excelente corrida, quer do Norris, quer do Piastri. Eu falo isto. Com destaque para o Piastri. Sim, eu só falo isto em relação ao Norris. Também esteve lá na sprint porque e o Norris eu tenho muitas dúvidas se o Max tivesse sentado naquele carro, não tivesse atacado. Ou um Hamilton. Ou um próprio Alonso. Percebes o que eu quero dizer? Percebo, mas também, é nesse sentido que eu falo. Temos que entender que nem todos os pilotos são assim. Correto. O Button não é assim e é campeão do mundo. Certo. Isso Portanto, nós temos que entender que nem todos os pilotos são o piloto mais agressivo do mundo. Tens razão. E não têm todos a mesma tática. Tu quando tens um Hamilton, um Verstappen, um Alonso, ou um Kimi até, tu tens um piloto em que ou ganha ou perde. Certo, basicamente. Todas as vezes que tem a oportunidade é para ganhar e não vai falhar. Depois tens outro piloto, que é quando tem a oportunidade de ganhar, ganha. Quando não tem a oportunidade de ganhar, fica em quarto ou em quinto. Um Alan Prost, por exemplo. O melhor é ou tens um Ayrton Senna ou tens um Alan Prost. Exatamente, é isso. Não vale a pena elogiar mais. É melhor analogia. Não vale a pena para mais. E eu acho que o Norris é um bocadinho um Alan Prost, deste ponto de vista. É um piloto que consegue ser rápido, é um piloto que consegue... Com as devidas, estamos aqui... Claro, estamos aqui a fazer... Nós não estamos a comparar os pilotos, estamos a analisar um bocadinho. Não estou a dizer que o Norris é o novo Alan Prost, não é isso que eu quero dizer, mas o que eu queria explicar era que é um piloto que se calhar é um bocadinho mais racional. Pronto, certo. No fundo, é um bocadinho mais racional. Mas eu acho que ele é mais racional pelo engenheiro que tem e pela equipa que tem. Também. E estou a notar isso muito na McLaren. É uma equipa muito, muito metódica. Muito mesmo. É inglesa. É muito metódica. É inglesa. Acho que é demais às vezes. Por estranho que pareça, é liderada por um americano. Essa é que é a minha questão. E por um italiano. É que o líder é americano, o outro é italiano, e eu sinto que são muito. Mas a maior parte da gestão de topo é inglesa. Nota-se os engenheiros, da maneira como eles comunicam, eles são muito... transmitem isso muito para o Mas pronto, é assim, destaque positivo sem dúvida para a McLaren e principal destaque para o Piastri. Avançando, eu quero destacar aqui a Mercedes. Sim, era o próximo aqui da lista. Mercedes, George Russell. Terceiro lugar. Porquê? Porque o George Russell, aquilo que eu estava a dizer, em relação, por exemplo, diferença de pace entre Piastri e Norris,
0.190. E o Russell ficou a 0.22, ou seja, pois. O Russell ficou a uma média de 30 centésimos por volta do Norris. Eu acho. Ou seja, e depois temos o Max que ficou a 0.26, ou seja, ficou nem a 1/10 do Norris do pace. Eu até posso juntar aqui tanto. Ok, que o Russell teve muito melhor, mas juntando aqui tanto a Mercedes e a própria, um bocadinho a própria corrida do Max e da Red Bull, eu estou muito curioso para o desenvolver do campeonato. Eu acho que existe esta proximidade, lá está. Isto é um bocadinho a continuação da pergunta que eu fiz. Apesar de eu sentir que eles são melhores, a McLaren é melhor, isso não há dúvida. Eu sinto que um desenvolvimento correto, tanto de uma das equipas da frente, vai dar o passo para lutarem pelo campeonato do mundo. E eu acho que este pace demonstra um bocadinho no isso, não é? Certo. Uma diferença, não existe uma 10ª diferença em média de tempo, não é? Sim. Entre o Norris, o Russell e Verstappen. Eu digo-te uma coisa, e eu gostei imenso do fim de semana de George Russell. O Russell está a assumir o papel de eu sou o líder da equipa e sou um piloto que podem confiar em mim para ser campeão do mundo. Eu sinto que ele está a extrair quase o máximo do que o carro dá. Exatamente. Ele para mim era um dos meus candidatos à surpresa do fim de semana para a nossa rubrica. Não vou dizer se foi ele, se não foi, que é para a malta ficar aí a ouvir e fui esperar. Mas era um dos meus candidatos. Porque o Russell consegue fazer uma qualificação sprint e uma sprint muito boas. Fica em quarto lugar na sprint. Mas eu gosto especialmente do que ele faz a seguir. Ele faz o segundo tempo. Ele fica no meio dos dois McLaren. Consegue dividir os McLaren na qualificação para a corrida principal. Se o Piastri não melhor, eu acho que ele consegue na corrida, mas não tenho a certeza. Na corrida e depois durante a corrida consegue fazer, embora não consiga competir com o ritmo dos McLaren. Olha, durante muito tempo esteve ali mais ou menos perto. Sim. Mas acima de tudo consegue uma coisa. Consegue fazer uma corrida em que está super regular. Ele extrai o máximo. Tu tiveste momentos em que a McLaren estava mais rápida, tiveste momentos em que a Ferrari estava mais rápida, ou ali um momento em que o Leclerc era o piloto mais rápido em pista. Mas a verdade é que o carro mais consistente foi o Russell. Certo. Isto demonstra que também acabou por mais ou menos, entre aspas, rodar em terra de ninguém. Exato. Isso ajuda. Não te esqueças o que vais dizer. Voltando um pouquinho às analogias, eu acho que calhar o George Russell é mais o Jason Button deste pelotão. Verdade. Por esta corrida, não é? Verdade. Corrida. Mas, verdade, por acaso agora estás a falar disso e tens razão. Mas eu gostei muito, confesso que gostei muito. Fico a achar que mais uns pozinhos neste Mercedes. Pois é isso. Porque a Austrália para o Russell também já foi bom. Pois é que estamos a falar, neste momento a Mercedes A Mercedes está ali meia despercebida no meio disto tudo, porque falámos dos Maxes e das McLarens e dos Ferraris que tem lá o Hamilton. Eles estão lá, mas ninguém dá por eles. É isso. Eles fizeram 2 corridas em que vão ao pódio das 2 vezes, no terceiro lugar. Exatamente. Sim, terceiro lugar das 2 vezes. Terceiro lugar das 2 vezes. Sim. Exato. Norris, Max, Russell. Exatamente, terceiro lugar das 2 vezes. Piastri, mas Norris ninguém deu por ele nas 2 vezes. Nada. A questão é essa. Nada. E é que não andaram por eles porque ele estava longe dos primeiros e porque os quartos e quintos classificados estavam muito longe. Não, ninguém deu por ele porque ele foi melhor que os quartos e quintos. E os quartos e quintos estavam relativamente perto. Sim. E não esteve assim tão longe dos da frente. Um erro do Norris, ele estava em cima para aproveitar o erro. Ou seja, eu estou muito curioso para ver. Agora, o que me questiona mais, lá está, é um piloto, mas parece-me que a Mercedes está a trabalhar muito melhor com o Antonelli do que, por exemplo, uma Red Bull com o Lawson ou por aí fora. Mas lá está, ele é que tem de aportar bastante trabalho na Mercedes no que toca ao desenvolvimento do carro e assim. Mas eu estou muito curioso para o desenvolvimento técnico nesta temporada, porque lá está. Eu não quero abordar aqui ainda a Ferrari, porque a Ferrari vamos abordar um bocadinho à frente, mas a Ferrari está a ter adiantar rápido, a Ferrari está a ter um início desastroso, mas eu não concordo com isso. Mas já lá vamos.
em termos pontuais e de performance é desastroso. Sim, mas isso... Um 8º e um 9º e 2 DNF. Um DNF e um... Não, duas desqualificações. Mas quando tu tens por exemplo, no fim de semana... Mas não adiantes. Depois, ok, falamos a seguir. Depois vamos falar a seguir. Eu quero... A malta já vai percebendo qual é que é alguém que está na nossa rubrica. Certo, exatamente. É mais por isso, mas eu só quero inserir aqui porque não é de retirar a Ferrari nem por nada deste mundo do campeonato. Porque, claro que não. Se o que saíram cá para fora e os reportes que saem tudo, que efetivamente se o próprio piloto no final da corrida senta, ele é que estava sentado no carro. Sim. E se no final da corrida diz que se ele não tivesse tido o dano na asa da frente, tinha ritmo para lutar pela vitória, ok que depois existiu as desqualificações e por aí fora, sendo que a desqualificação que poderia ser mais preocupado nesse sentido, no sentido do próprio carro em si, seria a do Hamilton. Neste caso, o piloto que é desqualificado é só pelo peso, e isso muito provavelmente teve a ver porque só existiu uma paragem. Não é? Sim. Foi o Leclerc. E o Leclerc é que diz que sentia que tinha ritmo para lutar pela vitória. Não podemos retirar a Ferrari daqui. Ou seja, lá está. Eu acho que o desenvolvimento vai ser muito interessante. Por isso é que eu quis trazer aqui estas... Sem dúvida. Eu não vale a pena estar a dizer muito mais, mas eu gostei muito da corrida do Russell. Gostei muito de como está o Mercedes. Confesso que o Mercedes está-me a surpreender um bocadinho. Está-me a parecer que tem um bocadinho mais performance que eu estava a contar. Mas lá está, mais uns pozinhos. Exatamente. E a coisa pode ser diferente. Avançando agora aqui para o quarto lugar, no fundo, é a Red Bull. Exatamente. Temos a Red Bull com Max Verstappen em quarto lugar. A corrida inicialmente, a meu ver, pareceu-me um bocadinho apagada por parte do Verstappen da Red Bull. Sim. Eram claramente o último carro. Quer dizer, o Antonelli estava atrás dele, mas sim, pronto. Mas era o último carro deste grupo. Sim. Mas a verdade é que no final, lá está, carro mais leve, ficou mais rápido. Exatamente. E no final das contas, muito mais rápido. E no final das contas acaba por ficar em quarto lugar. E o Verstappen vai salvando aqui um bocadinho as joias. O Verstappen está nem a 10 pontos do Norris. Exatamente. E o segundo lugar da sprint, e o quarto lugar aqui, e mais uma vez falamos. O Red Bull pode não ser o melhor carro, mas com o Max vai lutar pelo título. E isto não é... Isto é demonstrativo. Mérito. Temos de dar muito mérito a isto. É demonstrativo. À equipa e ao Max, é o que eles fazem. Porque eles retiram o máximo, do máximo sempre, que o carro consegue fazer. Nota-se que o carro é rápido quando é leve. Por isso é que ele consegue fazer boas classificações. Por isso é que ele faz a boa sprint. Por isso é que no final tem o final do stint de duros é muito bom. Na altura em que os pneus supostamente já estavam muito mais desgastados, ele consegue ir buscar o Leclerc, ok, que também por algum desgaste no carro seja pelo que for, mas o carro porque não geriu mais bem. rápido, lá está, nota-se que existe algum problema aqui eu acho que deve ter a ver com o desgaste do pneu. Eu acho que quando o carro está muito pesado, eles não podem extrair tanta performance do carro. Sim. Porque desgastam em demasiado o pneu. Foi isso que pelo menos deu um bocadinho a entender nos testes. Sim, e eles têm de andar um bocadinho mais lentos para não terem tanto desgaste. Depois, quando ao longo que a corrida vai acontecer, o carro vai ficando mais leve, eles conseguem andar mais rápido, terá mais performance. Mas lá está, isto pode ser algo que pode ser desenvolvido. Se calhar não é com um desenvolvimento aerodinâmico, se calhar é com uma interpretação melhor do carro, com uma afinação um pouquinho diferente, uma alteração nos níveis de suspensão traseira, dianteira. Lá está, às vezes nem tem a ver só com a aerodinâmica, às vezes tem a ver com estes tipos de pormenores que, se eles conseguem dar a volta, eu acho que este carro com o Max está ao nível da McLaren. Mas esta é a minha opinião. Concordo contigo e este é o meu sem dúvida que isto tem a ver com desgaste do pneu quando o carro está cheio. É o meu entender, porque tínhamos ficado mais ou menos com essa ideia dos testes, mas acima de tudo ficámos, eu acho que as duas corridas, a sprint, claro. Não, as duas corridas mesmo, até estou a falar Austrália e China, ok. Dá-nos isto. Repara, se olhares para o início da corrida na Austrália, o Max está ali um bocadinho a lutar com o Norris,
mas depois até acaba por cometer aquele erro, que deixa passar o Piastri, e acaba por chegar a estar a 15, 16 segundos. Sim. Nota-se que há um desgaste, ou seja, naquela fase inicial ainda conseguiu estar ali, mas depois houve um desgaste. Sim. Para o final, tendo em conta depois o que aconteceu na Austrália, com o safety car e isto e aquilo outro, tendo em conta que o carro estava mais leve, os pneus ainda estavam suficientemente bons, ele propôs não ganhar a corrida. Porque, pronto, com o safety car e tudo mais, ele acabou por estar próximo. Aqui acaba por ser a mesma coisa. Exatamente. Teve um início de corrida complicado. Um início, quer dizer, até depois da primeira metade da corrida, um bocado mais complicado. Sobreviveu, não é? No fundo. Uhum. E no final colheu os frutos disso. Exato. E conseguiu um resultado até razoável. Portanto, à semelhança do que falámos da Mercedes, que mais uns pozinhos de Berlim-Pimpim no desenvolvimento e estão ali à beira da McLaren, a Red Bull a mesma coisa. Conseguem, e aqui se calhar já nem precisa de grande desenvolvimento, é mesmo uma questão às vezes de afinação, ou descobrir ali algum entender do carro e um desbloquear de melhor tratamento do pneu, e podemos ver isto desenvolvido. Agora, eu não posso avançar para o resto sem falarmos aqui um bocadinho, até porque o Max Verstappen já falámos o que havia para falar, uma excelente performance. Não consigo deixar de falar de Liam Lawson. Não para cascar, se assim posso dizer, no piloto, porque não acredito. Vais dar um ombro amigo. Sim, é mais ou menos isso. Eu não sei se chegamos a falar sobre isto no podcast, mas certamente já falámos sobre isto os dois. Que é, eu desde o início que achei que fosse qual fosse o piloto que fosse para a Red Bull, fosse o Liam Lawson, fosse o Tsunoda, fosse até o Ricardo, se tivesse corrido tudo bem, iria ter muitas dificuldades na Red Bull. Uhum. O Liam Lawson não é um piloto para estar no lugar onde está. Podemos dizer que não é um piloto estratosférico. Não considero que seja. Certo. Mas é um piloto... Não é um piloto lento. É isso, não é um piloto lento. Não é porque o ano passado sentou-se no carro à beira do Tsunoda e deu luta ao Tsunoda. Sim, e muitas vezes ficou à frente dele. E numa temporada em que eu considero que o Tsunoda fez uma temporada espetacular. Exatamente, é que estamos a falar numa altura em que o Tsunoda fez uma boa temporada. Portanto, se estamos a continuar aqui a elogiar o Tsunoda, o próprio Adjar aqui com algumas boas prestações na qualificação, sobretudo, não podemos dizer que o Liam Lawson é um piloto mau. O que é que começa a ficar cada vez mais evidente, o que para mim já era evidente, mas que se calhar isto vem comprovar para algumas pessoas, que é, o Red Bull é um carro Max Verstappen. Uhum. Ponto final. E eu gostava de dar aqui um take, que comentei contigo também há pouco tempo, que é, se ouvirem a entrevista do Alex Albon no podcast High Performance, ele faz uma analogia muito engraçada, que é, ele descreve que conduzir o Red Bull é como estarmos a jogar um jogo no computador, em que a sensibilidade do rato está no máximo. Ou seja, qualquer coisinha, o rato, qualquer pequeno movimento, o rato faz um movimento muito grande. E é difícil fazer toques precisos. E o Red Bull, pelo feedback que o Max Verstappen quer do carro, o Max Verstappen quer isto. É este o mundo em que ele se sente confortável. Mas não é o mundo onde a maior parte se sente confortável. Exato. E, portanto, o que é que isto provoca? Provoca que depois o segundo piloto que lá esteja tenha dificuldade em adaptar-se a isto. Se, além do mais, a Red Bull acaba por preferir, e é normal que o faça também, mas não só porque é tetracampeão do mundo, mas também é o piloto principal deles. E porque está lá há mais tempo. A questão aqui que maior que se prende é, porque é que já não está lá um piloto há muito tempo, há mais tempo? Essa é que é a grande questão, não é? Fácil, e a questão fácil. Quando teve lá um piloto que esteve durante mais tempo, como o Sérgio Pérez, notou-se que não se deu ouvidos ao Sérgio Pérez, não é? Claro. Eu acho que claro que não, porque a trajetória do Sérgio Pérez foi sempre em decrescendo. Eu acho que esse é que é o problema, é que eles não equilibram. Exatamente. Não equilibram o que devem ouvir de ambos os pilotos. Se queres ter uma equipa,
Ok que tu tens um piloto que está lá há 8 anos, 9, assim de cabeça, ok, e ele é tetracampeão do mundo, ok, claro, tu vais ouvi-lo. Mas tu sabes que se tu não tiveres o segundo piloto confortável a conduzir o carro, ok, tu vais ser campeão do mundo de pilotos, se calhar, se tiveres o melhor carro, e isso é o mais importante. Mas então tu não podes exigir ao segundo piloto. E esse é que é o problema. É que eles exigem ao segundo piloto quando nada fazem para ajudar o segundo piloto. Eu acho que este aqui é que é o grande problema. E não é isto não é problema dos engenheiros. Isto não é problema de só ouvir o Max Verstappen. Tem a ver com o que vem dos líderes. Eu acho que isto aqui é um problema de líderes, tanto principalmente Helmut Marko e Christian Horner. Se eles estão sempre a colocar o segundo piloto numa posição muito complicada, é óbvio que os engenheiros depois não vão olhar para o segundo piloto. Claro. Se aquele piloto ali, eles sabem que se calhar daqui a uma semana já não está lá, claro. Eu não vou desenvolver o carro para este piloto. Mas não é só isso. Repara, eu acho que também não teria, até certo ponto, também não tem problema eles não quererem olhar para o segundo piloto. Sim. Se eles não querem saber do campeonato de equipas, certo, que já o disseram várias vezes. Ok, pronto. Mas então que não se só tem o segundo carro porque é uma obrigatoriedade legal, digamos assim, para estar no campeonato. Então não se chateiem com o segundo piloto. Exatamente, não exijam. Não se chateiam, não exijam que ele tenha resultados. Não mandem, como agora, não mandem boquinhas durante por todos os resultados que ele faça. No final desta corrida já está a ser rumores que o Tsunoda pode estar sentado no carro no Japão. Pois. Pá, é assim também é muito complicado. Não, e depois além disto destrói carreiras. Esse é que é o grande destrói carreiras. Não há hipótese quanto a isto. O Lawson não tem lugar na Fórmula 1 já. Acabou 2 corridas. Acabou. Porquê? Porque os próprios líderes, é o que tu dizes, não sabem chegar à frente e dizerem assim: meus amigos, o nosso piloto principal é Max Verstappen, tem um estilo de condução muito particular. O segundo piloto, para nós, é secundário. Consegue fazer bons resultados muito bem, não consegue muito bem. Exatamente. Ele tem muita dificuldade. Chegando ali e dizendo, olhem, o Liam Lawson fez uma corrida espetacular, mas realmente que o carro, conforme não se adapta. E nós podemos chegar aqui, por exemplo, nós aqui no podcast, e vocês aí em casa, nas redes sociais, podemos dar a nossa opinião, se concordamos, se não concordamos com a posição tomada. Não é? Isso é outra questão. Isso já é outra questão, não é? Mas, ao menos, eles assumiram a posição. Exatamente. Está assumida. Agora, se nós concordamos ou não, isso é outra história. E isso não... Agora, eu acho que eles devem definir isso. Exato. E não exigir ao segundo... Porque o meu maior problema aqui é que é um cemitério de pilotos. Eu acho que isso é... Eu não falo nisto porque ele vai ter, muito provavelmente, carreira no outro lado assim. Mas, se calhar, quem sabe, ele não seria um piloto que, se tivesse apoio da equipa e com tempo... não poderia ser um piloto que ganhasse corridas. Porque estamos aqui a falar da Fórmula 1, o pináculo do desporto motorizado. E não é toda a gente que pode dizer eu ganhei uma corrida de Fórmula 1. Claro. Nós comentámos isso em relação ao Sérgio Pérez. Ia ter aquela altura de estar na frente da Fórmula 1. Eu estive lá, por exemplo, ganhar uma corrida na primeira corrida do ano e dizer eu fui líder do campeonato do mundo. Sim. Só por uma semana. Pois, mas fui. Mas foi. Se formos ver a lista de quantas pessoas foram líderes do campeonato do mundo de Fórmula 1, é muito menor do que aqueles que participaram no campeonato de Fórmula 1. Aqueles que ganharam corridas da Fórmula 1 é muito menor que aqueles do que participaram, não é? Sim, e claro. Tudo isso influencia, não é? O objetivo dos pilotos, não é? Todos nós temos objetivos de vida e por aí fora. A quantidade de pilotos que participaram na Fórmula 1 é muito maior do que aquelas que fizeram pontos, que é muito maior que aquelas que conseguiram fazer pódios, exato, que é muito maior que aquelas que conseguiram fazer pole positions e vitórias e campeonatos. Líderes de campeonatos e campeonatos ainda menos. Portanto, eu acho que é esse o grande problema da Red Bull e aquilo é um cemitério de pilotos e até certo ponto, embora eu não seja o maior fã de Liam Lawson, acho que não é este piloto e acho triste, no fundo, é só isso. Acho triste aquilo ser um cemitério de pilotos. Eu hoje por acaso, no final da corrida, e depois não é só isso. Coloco-me na posição dele
Como é que o rapaz vai dormir à noite? Não, eu sei porque é que o Cristiano Ronaldo faz isso e eu gostava de deixar isto aqui, até antes de avançarmos, muito complicado. De avançarmos para a nossa... Mais o Marco. Mais o Marco, mas o Cristiano Ronaldo também. Isto é consentido. Claro, Não, eu acho que o Ordem é pior, porque o Ordem nunca defende. Exatamente. O Marco diz o que quer e o que bem lhe apetece. E eu nunca vi o Cristiano Ronaldo ser em defesa de alguns Nada. E eu acho que eles fazem isto por um motivo muito simples. Isto tem a ver com o endeusamento a Max Verstappen. É verdade, porque isto vende. Pois, por aí isso é isto verdade. Vende. O que é que vende? Mas eu acho que isso não era necessário. O que é que vende? Vende chegar lá e dizer um piloto como a Max não precisa disto para nada. Pois, é isso. É suficientemente bom para ser endeusado. Mas a verdade é que isto é feito para endeusamento. Quer dizer, olha, o que o Liam Lawson está a fazer com o carro é o que o carro vale. Olha onde é que está o Verstappen. Percebes? Pois. Isto é um bocado fazer o endeusamento. Se formos por aí, então o Hamilton, o Max é muito melhor que o Hamilton. Porque o Valtteri Bottas, vamos só lutava com o Hamilton várias vezes. Então o Max é muito, porque depois permite este tipo de coisas, claro. Permite este tipo de boquinhas, principalmente quando há Toto e Horner à mistura. Claro. Portanto, e desde 2021 eu acredito que a não defesa, porque tu não precisas sequer de criticar, basta não defender. É não falar. E isso viu-se, por exemplo, Christian Horner em algumas entrevistas antes da corrida, em que se falou do estado de Liam Lawson, não sei o quê, e lá temos que avaliar. Nunca deu uma resposta de apoio a dizer, não, o Liam está a fazer tudo o que pode. É o nosso piloto. É o nosso piloto, nós vamos fazer tudo ao nosso alcance para o ajudar. Ele ainda não conseguiu, mas vai chegar lá. Nada, não houve nada disto. É sempre temos que analisar. Ok. É triste, acho que é triste, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Pessoal, agora avançávamos para a nossa, também jeito já de terminar, ainda há aqui mais 2 ou 3 pontos que gostávamos de realçar, acho eu, 2 ou 3 equipas. Sim, sendo que já falámos um bocadinho. Já falámos um bocadinho sobre tudo, mas avançávamos aqui para a nossa rúbrica. Eu se calhar começava pela tua surpresa, já que já abordaste um bocadinho o tema. Sim. Começávamos pela tua... pela tua desilusão, desculpa. Exato. Olha, a minha desilusão, eu já falei um bocadinho sobre isso, já introduzi bastante, mas eu tenho... Não introduzi, falei mesmo já bastante algumas coisas sobre a Ferrari, do que aquilo que tinha a dizer. A minha desilusão, lá está, é a Ferrari, porque eu acho que é um começo de campeonato desastroso, e digo que isto é um começo, eu afirmo isto pelas coisas que foram ditas pelo Fred Vasseur, ok, que eu também disse, e disse aqui no primeiro episódio, que tínhamos de ir com calma, porque o carro era 90% novo e por aí fora, mas que supostamente a Ferrari tinha construído um carro que iria lutar pelo campeonato do mundo. Eu saí dos testes, não achei que era o carro que estava ao nível do McLaren, porque até em algumas simulações grandes stints tivemos Antonelli a fazer tempos muito parecidos aos por exemplo, do Leclerc. Isso deixou-me assim um bocadinho com a pulga atrás da orelha, mas lá está, sempre levei e disse isso, que ok, é um carro muito novo, eles têm de compreender o carro, analisar dados e por aí fora, e é totalmente normal demorar tempo a retirar a performance. Depois temos os resultados na Austrália, em que não existiu performance por parte do Ferrari. Muitas dessas justificações parece que advém que a Ferrari teve de levantar o carro pelo desgaste do chamado patim em português. O que foi isso que levou hoje à desqualificação de Lewis Hamilton. Depois temos Charles Leclerc, que pareceu bastante bem no fim de semana na Austrália até ao treino livre 3. Treino livre 1 e 2 muito bem. A partir do treino livre 3 notou-se que existiu uma queda de performance. No treino livre 2 a volta à simulação dele de qualificação muito boa, notava-se que ele conseguia guiar o carro facilmente no on-board, e depois a Ferrari desapareceu e na corrida não tiveram qualquer hipótese. Este fim de semana foi um bocadinho igual, só que o resultado ainda foi pior, porque tivemos a Ferrari se bem para a corrida, sim. Se olhares para a sprint. Mas é isso que eu quero dizer, eles começaram bem, como começaram nos treinos na sexta-feira. Eu estou a perceber a tua analogia, sim. E Hamilton faz a pole position, Leclerc não esteve tão bem, mas depois acaba em quarto,
lugar na sprint. Posso confirmar aqui, mas tenho quase a certeza. Notou-se que o carro melhorou, notou-se que o Hamilton estava confortável e conseguiu retirar voltas. Não, quarto foi o Russell. Quarto foi o Russell, quinto, pronto. Mas notou-se que Hamilton estava rápido e estava confortável no carro. E depois a Ferrari, da manhã, o Hamilton faz uma boa corrida. Todos os carros, que na sprint, todos os carros ali até ao Leclerc pareciam ter bom ritmo, bastante equilibrados. Como, lá está, estes dados deram a entender entre o Russell, Norris e o próprio Verstappen, mas a Ferrari caiu da corrida sprint, ou seja, a partir do sábado de tarde a Ferrari desapareceu. A Ferrari não me pareceu ter ritmo de qualificação para lutar pelo top 3, e depois na corrida notou-se que não existiu, que não tinha um ritmo de corrida, o Hamilton não tinha, e o Leclerc esteve ali um momento em que, e ele próprio disse, não é, ele teve um momento, ele diz que afirma que se não tivesse o dano, como já referi, ele tinha ritmo para lutar pela vitória, e houve lá um momento, eu acredito que bastante tempo em que ele perdeu muito tempo atrás do Hamilton. Exato. Interromper-te agora um bocadinho só para dizer. Sim, não, mas só para colmatar, lá está, ele afirma isso, mas depois, no final, tem uma queda do ritmo de corrida, e nas últimas 10, 15 voltas. Sim. E o que eu penso é, a corrida não dura só 45, a corrida foram 56 voltas, e ele perdeu ali bastante tempo no final para o Max, e o Max passa e vai-se embora. E a minha questão é, ele teve esse ritmo forte até àquele momento porque forçou em demasia os pneus, e isso foi uma das justificações que levou a que ele tenha sido desqualificado, porque os pneus perderam demasiada borracha, percebes? E aquele quilo a mais, entendes o que eu quero dizer? Sim. E isso, ou seja, se calhar aquele excesso que ele, será que é a justificação? Eu penso um bocadinho, eu estou a pensar um bocadinho por aí. O quilo abaixo não faz essa diferença. Achas que não sei? Não faz uma diferença. Eu acho que é assim. O Leclerc tinha ritmo. Desculpa, só para terminar, mas eu acho que a queda final advenha um bocadinho de ele ter forçado em demasia com os duros. Talvez, eu isso acredito. Ele tinha um ritmo forte, porque também forçou mais que os outros. Mas aí a culpa é da Ferrari. Correto. E a culpa é da Ferrari. O Leclerc perde demasiado tempo atrás do Hamilton. Isso também concordo já antes contigo. da paragem. Já antes da paragem estava mais rápido. Sem dúvida. Durante a paragem, a Ferrari, como é óbvio, o Hamilton estava à frente, deu prioridade ao Hamilton, ele ficou outra vez atrás do Hamilton. Voltou a perder mais tempo. Depois teve que recuperar. Aquele dano na asa, não acredito que lhe tenha tirado grande performance, porque ele depois de se desembaraçar do Hamilton, conseguiu ser rápido. Acredito é que tirou-lhe o apoio necessário aos pneus da frente para que, ou seja, para que a degradação não fosse tanta. Ou seja, ele tinha de forçar mais a frente, ou seja, para a distribuição de travagem, exatamente. A distribuição de travagem teve que estar um bocadinho mais à frente para fez controlar. Com que existiu uma maior pressão sobre o pneu dianteiro, e ainda por cima já eram os que sofriam mais nesta corrida. E desgaste foi partir da asa o endplate da frente esquerda, que o frente esquerdo era o pneu mais... Exatamente. Portanto, eu acho o seguinte sobre a Ferrari, e é uma das razões pelas quais eu não coloco a Ferrari como minha desilusão. O Grande Prémio da Austrália foi uma desilusão, sim. Este Grande Prémio só acaba por ser desilusão pelo impacto da desqualificação de 2 pilotos. Eu isso não acho admissível. Não acho admissível uma Ferrari ser desclassificada por um desgaste de Planck. Não acho. O Planck, malta, é a tal tabuazinha que tem que estar no fundo do carro. 0.5 mm. E não pode, exato, que é para medir o desgaste, ou seja, se o carro tem a distância só o suficiente. O que eu estou a dizer o Hamilton foi desclassificado por 0.5 mm. Pronto. Mas é assim, eu isso não acho admissível, sinceramente. Há demasiados sensores para eles poderem controlar isso. Tem que subir o carro. É preferível ficar, em vez de terem ficado em sexto com o Hamilton, provavelmente ficava igual, mas em vez de ficar em sexto, então ficava em sétimo ou em oitavo, mas terminava e fazia pontos, do que ser desclassificado por uma coisa destas. Mais potenciado é ainda a questão do Leclerc. Para disclaimer, malta,
os carros, quando têm alguma parte partida, que foi o caso do Leclerc, os carros são medidos com uma frente nova, ou seja, uma frente nova ou uma peça nova. Neste caso foi colocada uma asa dianteira nova. Também não ia ser aquela fibra de carbono que ia pesar 1 kg. Sim, claro que sim, mas pronto, mas só para explicar que isto ou seja, não é um fator, não é? Anteriormente era. E ele é pesado, malta, completo. Exatamente. Nada partido. Conforme sai da corrida, mas então coloca-se lá ou a peça nova em si ou um lastro que compense aquela perda de peso que saiu dali. Portanto, o motivo das duas desclassificações para mim é que é uma desilusão. Não faz sentido. 1 quilo não faz sentido. Aquilo foi cálculos mal feitos. O desgaste do plank também foi mal medido. E por 0,5 milímetros. É muito pouco, não é nada. É muito pouco. Portanto, o motivo das desqualificações para mim não faz sentido. Agora, eu prefiro ter, como tu disseste, é o pior arranque da Ferrari já desde alguns anos. 2009. Pronto. Mas eu prefiro ter o meu pior arranque dos últimos anos com um carro que está rápido. Correto. Do que tê-lo com um carro eu sei, mas... da razão pela qual foi em 2009. Percebes? Sim. São coisas completamente diferentes. Eu concordo com isso tudo, mas... diz, desculpa. Não, só para terminar. E é isto que eu acho, que a Ferrari também tem que ser mais amiga de si própria. Primeiro, não cometer este tipo de erros. E o ano passado mas segundo, não se deixar levar, porque eu senti isto já nesta corrida, não se deixar levar por questões de rivalidades entre os dois pilotos. Sim, nota-se isso. A Ferrari já não conseguiu. Se eu disse que a McLaren acho que até agora esteve bem na luta interna, o Hamilton é que diz, a Ferrari já está mal. O Hamilton é que diz, eu é que digo quando é que passamos. Ok, que foi tudo dito com bastante naturalidade. Bem, Gonçalo. Mas isto estamos à segunda corrida do campeonato. É isso. Se isto já é assim, eu sei que o Hamilton estava com a basófia toda. Porque no dia anterior tinha ganho a sprint e tinha feito a pole position. Lógico que sim. Mas é preciso compreender que naquele momento o Leclerc estava mais rápido. Concordo contigo a 100%. Só para terminar, em caso a Ferrari, eu percebo o que tu dizes, mas eu não sinto... E o Leclerc é que estava sentado no carro. Eu não digo isso, mas eu continuo a dizer, e acho que poderia estar na minha... Claro que isto fica muito mais avultado, porque... Eles tiveram foram os dois desqualificados, mas eu não sinto que o Ferrari no domingo fosse lutar pela corrida. E eu acho que... Mas isto é a minha sincera opinião. Sim. Quem estava lá sentado era o Leclerc, mas eu tenho dúvidas se eles iriam conseguir lutar a corrida toda tac a tac com os dois McLaren. E isso para mim levava-me a uma desilusão, porque iria existir outra vez a queda do fim de semana. Precisava de uma melhor qualificação. Isso não há dúvida. Exatamente. Por muito que a Ferrari tivesse gerido bem a questão Hamilton-Leclerc, já estava um bocadinho atrás. Por isso é que eu considero já estava um bocadinho atrás. Por isso percebes? Mas claro que isto é mais avultado porque... Pela desclassificação. Claro, mas eu não sinto aquilo que o Leclerc diz. Pronto. E esperava um bocadinho mais da Ferrari. Eu até certo ponto entendo. Vamos esperar. Eu até certo ponto entendo, pelas razões que já disse, mas vamos esperar para ver. Também para... Se calhar matamos já aqui também a minha desilusão, muito rapidamente. Isto, malta, quem nos segue já há mais tempo já está habituado que eu traga isto aqui para aqui. E eu não quero alongar-me muito, porque mais uma vez já temos aqui muitos podcasts a falar sobre isto. Mas a minha desilusão volta a ser o colégio de comissários, / direção de prova, / FIA, / o que lhe quiserem chamar. Por causa do incidente do Doohan. O Doohan leva 10 segundos de penalização, 2 pontos na superlicença, por uma defesa que, em meu ver, nem é uma defesa musculada. Eu acho que ele... Corrijam-me se eu estiver errado ou se acharem que eu estou errado, malta, mas... Eu acho que aquilo não é uma defesa musculada. Aquilo é um erro por parte do piloto, é verdade. Na tentativa de conseguir defender e falha na tentativa de se tentar defender, falha a travagem. Tem que alargar.
O Adjar, logicamente, também acaba por alargar para evitar a colisão. Mas se nós vamos dizer que isto são 10 segundos de penalização, então nós não vamos querer... Como é que nós queremos aumentar a atividade em pista, dizer que queremos ver mais ultrapassagens, se depois sempre que há uma ultrapassagem há uma defesa, sempre que há uma defesa há uma tentativa de ultrapassagem. Claro. E se nós queremos ver ultrapassagens em pista, estas coisas vão acontecer. E levar os carros ao limite é o que nós queremos ver. Portanto, estas coisas vão acontecer. Não houve incidente nenhum, o Adjar conseguiu-se desviar, bola para a frente, e a seguir o Adjar tenta outra vez. É o que é. 10 segundos e 2 pontos. Concordo a 100% contigo. Então quando alguém efetivamente provocar uma colisão, o que lhe vão dar? Eu acho que eu concordo a 100% contigo, só para colmatar. E já para não dizer que depois isto limita um bocado a ultrapassagem. Deixa-me só acabar de dizer e eu não digo mais nada, que é. Já para não dizer que isto limita depois um bocadinho a tentativa de defesa. Tu pensas duas vezes e... Claro. Olha, então não vou forçar, não é? Não, sabes, eu acho que eu concordo 100% contigo. E pronto, e acabou aqui, mal. Não faz sentido nenhum. Mas eu acho que eles deram porque ele, imagina, se fores ver a repetição, ele basicamente não esquece de travar. Ele tanto quer defender, tanto quer travar, que não trava. E eu acho que ele, ou seja, imagina, eles leram aquilo, mas eu não concordo com a penalização, mas eu acho que eles dão a penalização naquele sentido de ele nem tentou fazer curva. Ele só foi em frente para evitar que fosse ultrapassado. Não concordo, porque ele faz a curva sempre dentro de pista. Ele não põe uma roda sequer na linha branca. Sim, mas... não dá espaço ao piloto. Pois, verdade. É nesse sentido, mas imagina que ele tinha falhado aquela travagem sem ser numa tentativa de ultrapassagem. Ou seja, numa volta normal falhou a travagem. Sim. Ele fazia a curva dentro de pista. Portanto, eu só estou a dizer que acho que foi por aí. Está bem, mas eu tenho muita dificuldade em compreender isso. Vamos à nossa confirmação. A minha é muito simples, não me vou alongar em demasia. Já falamos um bocadinho sobre Já falámos sobre isso, mas Oscar Piastri, acho que é a redenção. Depois do fim de semana que teve, nada melhor do que vir com, claro que vinha muito focado e com o objetivo de deitar para trás das costas o que aconteceu na Austrália e chega aqui e faz pole position e ganha a corrida sem qualquer problema. Acho que melhor resposta não havia. Olha, eu como confirmação tenho Alex Albon. Acho que o Albon corridas é um dos pilotos que tínhamos aqui, para falar no nosso habitual de correr do top 10, mas eu deixei-o para aqui e não o abordei exatamente por causa disto. Acho que está a fazer um início de temporada muito bom, a fazer uso da boa performance, ou relativa performance do Williams. Está a conseguir retirar, pelo menos de forma regular. Acabou por fazer uma estratégia um bocadinho alternativa que, a meu ver, não lhe trouxe nada, mas também não o prejudicou. Eu acho que ele acaba por ficar no mesmo lugar que ficaria fazendo uma estratégia normal. Talvez conseguisse ficar à frente do Antonelli, talvez, não sei, mas mesmo assim acho que fez duas corridas muito boas, traz sempre pontos para casa para a Williams nos 2 fins de semana, e com estas duas desclassificações a verdade é que já tem tantos pontos quanto fez na temporada de 2024. Exatamente. Portanto, confirmação sem dúvida. Gosto. Alex Albon. E fazendo um bocadinho a ponto com aquilo que dissemos da Red Bull há pouco, um piloto que teve a sorte de conseguir um contrato com o Williams para redimir ligeiramente a sua imagem. Ligeiramente? Não, ligeiramente não, para conseguir hoje em dia, melhorar muito a sua imagem, porque como um dos grandes pilotos depois de ter saído quem sabe se não dará um salto para uma grande equipa outra vez. Depois de ter saído da Red Bull, a sua imagem estava um bocadinho danificada. Avançamos aqui para a nossa surpresa, que acaba por ser comum. Vamos finalizar o podcast, porque merecem. E merecem. E a surpresa tem que ser a Haas. Exatamente. Mas mais uma vez uma coisa que eu queria começar por aqui, depois deixo-te falar um bocadinho sobre a Haas. Sim. Que é, mais uma vez, a Ferrari ficou melhor, a Haas melhorou também. Já tínhamos falado sobre isto, portanto eu acho que esta é uma das razões pela Haas ter ficado melhor, mas finalmente vimos a Haas em corrida, atenção, porque em qualificação não tanto. E por isso é que também na corrida deram tanto na vista. Mas em corrida, porque temos... em corrida,
foi a AS que nós achávamos e contávamos que já existisse. Exatamente. Na Austrália. Olha, a corrida de Oliver Bearman é espetacular. Sai de 17º, acho eu. Eu sei que ele não passa da qualificação 1 e acaba em corrida normal, acabou em Ocon 11º, sai de Exatamente. 11º e Oliver Bearman sai de 17º. 17º. Para exatamente. contextualização, malta, acabam em 5º e em 8º. 8º, e ele ia acabar em 9º, certo? Sim, no fundo. Não, ia acabar em 10º. No fundo, isto Ia acabar em 10º, seriam, sem a desclassificação, seria mais 7º para o 8º, 7º para o Ocon e 10º lugar para o Oliver Bearman. O Oliver Bearman faz uma corrida espetacular, sai 17º, acaba em 10º lugar, né? Na corrida mesmo, depois com as desqualificações é que sobe, mas faz uma grande corrida, sobe 7 lugares. O Ocon faz uma corrida tranquilíssima, ele não apareceu quase nenhuma vez na transmissão. Este sim em terra de ninguém. Foi em terra, exatamente, ele ficou em terra de ninguém. Ele quando passa ao Kimi Antonelli depois da primeira paragem, não deu hipótese nenhuma ao Kimi. Não deu hipótese nenhuma ao Kimi Antonelli, foi embora e rodou o stint todo de duros sozinho. Fez uma corrida exímia, não apareceu nas câmaras de televisão. Foi uma quase George Russell, mas exato. De um nível uns lugares abaixo do segundo pelotão. E lá está, Oliver Bearman, de destacar não só ele sair 17º e acabar em 10º, mas eu destaco que a AS consegue subir os dois pilotos para o top 10 com duas estratégias diferentes. O Oliver Bearman faz uma estratégia alternativa como o Lance Stroll, que começam de duros, depois colocam médios, e notou-se que retiraram bastante vantagem no segundo stint, em que ele conseguiu fazer várias ultrapassagens, o mítico Tchau, não é? Exatamente, sim. Acho que demonstrou muito aquilo, já demonstrou um bocadinho do que é que pode ser o Oliver Bearman. E veremos, lá está, eu acho que ele em qualificação é bastante bom. Eu acho que ele daqui a algumas corridas poderá começar a dar alguma luta ao Ocon, sim. Porque eu acho que em corrida ele esteve muito bem, mas o Ocon também acho que merece muito, e eu não sou fã do Ocon, e eu acho que o Ocon faz uma corridíssima. Faz uma corrida espetacular. Acho que ambos os pilotos, acho que foi um fim de semana muito perfeito. Bem concretizado pela AS. Foi literalmente da água para o vinho para a AS. Sim, é verdade. Vinho tinto. Exato. Acho que é um bocadinho verdade, assim. É verdade, e sem dúvida a merecer aqui a nossa surpresa do fim de semana. E para finalizar, não vamos embora sem a nossa nova rúbrica, digamos assim, as apostas no sofá. Exatamente. Em que, eu vou-te dizer, olha, eu fui completamente ao lado. Olha, eu fui bem. Assim, não fui completamente ao lado, mas não fui muito bem. Tive um pontinho, Mateu. Tu tiveste um pontinho. Eu tive 0, tiveste 1, portanto no resumo do campeonato ainda estou à frente. Certo. Estávamos 3-1. Tu tinhas apostado em Oscar Piastri para a pole position, portanto conseguiste esse ponto, e depois tinhas dito Lando Norris, Oscar Piastri e Max, portanto sim. Falhaste todos, acertaste em 2 no pódio, mas em posições inversas. Foi quase. E eu tinha dito que o Lando Norris conseguiria a pole, faria também a vitória, o Max em segundo e o Oscar em terceiro, portanto principalmente estive aqui ligeiramente fora. Portanto, 3-1 é o estado atual do nosso campeonato. Daqui a 15 dias teremos então o Grande Prémio de Suzuka, uma pista que para muitos pilotos é a sua pista favorita, e vamos também às nossas apostas. Mais uma madrugada, exatamente. Não esquece, malta, que daqui a 15 dias temos triple header. É Suzuka, Bahrein e... Suzuka, Bahrein e Jeddah. Por isso vamos 4 a 6 de Abril, maravilha. 11 a 13 de Abril e 18 a 20 de Abril. Vamos lá. Gonçalo, vou começar eu, se calhar então, já que estou aqui, aparece aqui como primeiro o nosso mapa de registro. Suzuka é um bocadinho difícil, porque temos novamente tendência a meter aqui a McLaren, não é? Eu estou muito tendencioso. Temos novamente tendência a meter aqui McLaren, e eu vou... mas eu acredito que o Max dará aqui luta. Também estou novo, também estou assim. O Max dará aqui luta. Eu não queria voltar a pôr as mesmas pessoas no pódio. A Red Bull muito bem lá, não é? Sim, não queria voltar a meter as mesmas pessoas no pódio. Até porque
Mas eu também não vejo aqui, vejo talvez um Leclerc, mas o Leclerc não se costuma dar muito bem nesta pista. Bem, muito rapidamente, vamos aqui, pole position, vou meter o Max Verstappen, vou arriscar. Ok, vou arriscar, não estava à espera. Vou arriscar, vou meter Max como pole position. Tu? Olha, eu vou manter-me na equipa Papaya, porque sinto que é o carro que está melhor em qualificação. Em corrida a história pode ser outra. E já lá vamos às minhas apostas. Já escrevi, já percebi. Mas a minha aposta é para Lando Norris. Foi? Olha, escrevi Oscar Piastri. Não. Achei mesmo que ias dizer que era Oscar Piastri. Não, vou para o Lando. Vais para lá. Eles vão repartir-se. Exatamente. Agora vou Lando. P1. Para mim... É mais fácil fazer agora pódio. Sim. É mais fácil. P1 eu vou colocar Lando Norris. Mais uma vez. Eu não queria repetir, mas principalmente nesta pista. Esse é que é o grande problema. É que esta pista, neste momento, não há melhor carro. Não há melhor pista para este carro. Mas a questão é que eu acho que o Red Bull também terá aqui alguma palavra a dizer. Mas eu não quero voltar a pôr a mesma coisa e, portanto, vou arriscar aqui um bocadinho. Vai ser Lando, Max e Leclerc. Pronto. Quase que modestamente. Vou arriscar aqui um bocadinho. Vai Quase ser que modestamente. Lando, Max e Charles Leclerc. Olha, eu... Feito. Quase que modestamente, eu vou... eu pulo-os aqui com desilusão, mas eu vou continuar com a fé. Certo. Não seria eu um tifosi, né? Mas não só por isso, mas acho que eles têm de dar a volta e eu vou, apesar de ter dito aqui que não acreditava, eu vou acreditar nas palavras do piloto. Quem vai vencer vai ser Charles Leclerc, que vai trazer a primeira vitória de um grande prémio para a Ferrari. Eu acho que estás a divagar um bocadinho, mas ok. Eu acho. Charles Leclerc. Lando Norris em segundo. Ok. E Oscar Piastri em terceiro. Joga bem para o campeonato. E Oscar Piastri em terceiro. E Opia para o terceiro lugar. E muito bem. Então, resumidamente, as minhas apostas: Max a ganhar, Max a fazer a pole position, Lando a ganhar, Max em segundo, Charles Leclerc em terceiro, e as do Gonçalo: Lando a fazer a pole position, Charles Leclerc a ganhar, Lando em segundo e Oscar Piastri em terceiro. E bem, malta, isto foi mais um podcast. Exatamente. Espero que tenham gostado. Vamos fazer aqui as nossas apostas e vamos publicar talvez para a semana. Sim, para a semana. Na semana do Grande Prémio. Sim. E malta, descrevam depois nos comentários dessa publicação, ou depois até poderemos fazer aí alguma votação também para ver quais são as vossas opiniões. Se vocês concordam também com as nossas apostas, têm opiniões diferentes, exatamente, deixem nos comentários, porque nós vamos publicar nas redes sociais. E não se esqueçam de votar no dia em que sair este podcast, estará a votação para a volta mais rápida. Exatamente, mano. Nós vamos colocar isso para também irmos aqui interagindo com vocês. Um bocadinho. E malta, se não nos vimos na próxima semana, certamente estaremos aqui de volta para fazer o rescaldo a mais uma madrugada de Fórmula 1, o Grande Prémio do Japão. Uma boa semana, malta. Boa semana, malta.